Amém, irmãos? Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Deus está falando na casa, isso é maravilhoso. Quando nós ouvimos a voz de Deus, é bom. E eu precisava ouvir estas palavras, irmãos. Deus usou a serva dele com poder e autoridade. Que Deus continue abençoando tanto a irmã como a outra ali que falou em profecia da parte de Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro do Bereshit. Bereshit quer dizer princípio. Gênesis, capítulo de número 12. Enquanto você localiza Gênesis capítulo 12, eu quero externar minha gratidão primeiramente a Deus e torná-las em público aqui essa noite. Também desde já quero louvar a Deus pela vida do pastor Cleito, da pastora Regina, por ter nos feito mais um convite especial. Que Deus abençoe, minha pastora, a vida da senhora, do seu esposo, essa casa, esse ministério, esta família, porque o Senhor fará grandes coisas ainda sobre este lugar, através da direção e do pastoreado da senhora e do seu esposo, para a glória de Deus. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Beatriz, que está aqui esta noite, nos acompanhando nesta grande obra. Que Deus possa abençoar também a sua vida que está aqui essa noite. Meu coração louva a Deus também pela vida dos obreiros dessa casa, dos levitas, dos membros, dos congregados. Recebam a bênção de Deus. Para quem não me conhece, sou o evangelista João Paulo, congregamos na ADEB, Assembleia de Deus de Brasília, ao qual o presidente é o nosso pastor Sival Xavier. Amém? A minha igreja traz uma saudação de paz para todos os irmãos. Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 12. Eu vou pregar em cima daquilo que Deus tem falado aqui desde o começo. Eu vim com a mensagem e Deus falou de fé, Deus falou de obediência, e eu falei, meu Deus, é forte. Gênesis capítulo de número 12, verso de número 1 e o verso de número 2 somente, que eu irei ler, amém? Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirija-te a uma terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pode sentar dando glória a Deus. Meus irmãos, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus agora libera promessas para Abraão, mas estas promessas só irão se cumprir na vida do patriarca Abraão, aleluia, por uma condição. As promessas estão condicionadas na vida do patriarca. E qual é a condição? Aleluia, pregador. A Bíblia vai dizer que Abraão,
ele vai usar 3 coisas para viver as promessas de Deus. Primeiro, Abraão, ele vai usar a fé. Segundo, Abraão, ele vai entregar o melhor no altar, o seu filho Isaque em sacrifício no Monte Moriá. E terceiro, Abraão, ele vai usar o fator principal que faz com que a fé, aleluia, e a oferta que ele entrega, aleluia, venha a surgir efeito. E qual é o fator principal, pregador, que Abraão vai usar para que essas 2 coisas surjam efeito? Aleluia, é uma palavra chamada obediência. Por que foi pela fé, evangelista? Porque o texto de Gênesis capítulo 15, versículo 6, a Bíblia diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Vou falar de novo. E creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, Abraão está usando a fé, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Diga para quem está do seu lado: tu já está crendo nas promessas? Diga para quem está do seu lado: tu crê? A Bíblia diz que quando Deus diz assim, ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu... A Bíblia diz que Abraão não está vendo terra. A Bíblia diz que Abraão não está vendo a promessa. Mas a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Aleluia, é tanto que ele usa tanto a fé, porque a verdadeira fé não é aquilo que nós estamos vendo aos nossos olhos. A fé verdadeira é aquilo que nós não estamos vendo, mas nós cremos. Por quê? Porque Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é a certeza daquilo que esperamos e que de fato irá se revelar, irá se realizar. Em Hebreus, no próprio capítulo de número 11, versículo de número 6 diz: importa é que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo aqui: somente aqueles que veio aqui e está debaixo de uma fé, aleluia, salvífica, e de uma fé provocadora de milagre, Deus está dizendo: se tu tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, tu dirás ao monte: remova daqui para lá. Eu estou pregando para alguém que está com fé aqui essa noite. A Bíblia diz: se tu disser ao monte: remova daqui para lá, o monte será removido. A primeira profecia na palavra é: crente que tem fé, quando ele abre a boca, aleluia, as palavras dele saem com autoridade. Se tu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás ao monte: remova daqui para lá. Deus está dizendo aqui essa noite: se alguém veio aqui e tem fé, pode liberar a palavra da tua boca, porque a palavra de crente que tem fé, quando ela sai da boca, ela sai com autoridade. Aquilo que tu liberar pela boca para dizer que Deus vai fazer, vai ser realizado. Urabacalabarachama. Remaia solvequeia. Tem crente que tem fé aqui, vai, profetiza aquilo que tu quer que Deus faça antes do ano virar. Porque crente que tem fé, quando ele fala na terra, o céu entra em movimento. Porque a palavra
do crente que tem fé, ela sai com a autoridade da boca. Jesus está liberando para alguém aqui agora profetizar segundo a tua palavra. Abre a tua boca aí e fala para Deus o que tu quer que Ele faça antes do ano se encerrar. Fala para Ele, fala pela oração, fala pela palavra, fala aquilo que tu quer, porque o Senhor diz assim, ó: o que tu queres que eu te faça? Remaracandereva cheia. O que tu queres que eu faça? Peça a Ele agora. Peça em pensamento, peça no coração. Deus está dizendo, porque se tu tem fé, a tua palavra vai surgir efeito no mundo espiritual. Cadê o primeiro que vai falar com Jeová? Cadê o primeiro que vai profetizar? Deus está dizendo, usa a autoridade pela fé. E creu Abraão em Deus. O termo grego para a palavra imputado, porque o texto diz: e creu, e isso lhe foi imputado por justiça. O termo grego chave para a palavra imputado é logizomai, que significa considerar, levar em conta. E o último sentido da palavra do grego é atribuir. Deus levou em conta a fé e o credo do patriarca Abraão, e lhe atribuiu as promessas, e lhe atribuiu os milagres. Deus está levando em conta a sua fé. A Bíblia diz que também Abraão, ele usa a fé, mas Abraão também, ele vai usar a obediência. Porque o fator principal na vida de quem quer viver promessa é a obediência. E quer que eu te prove que Abraão usou a obediência? Capítulo 15, versículo 4, capítulo 12, versículo 4 de Gênesis, o texto vai dizer: e fez Abraão conforme o Senhor lhe ordenara. Deus está mandando eu fazer uma pergunta aqui com simplicidade e humildade. Tem alguém aqui que ainda está fazendo conforme o Senhor está ordenando? Porque Hebreus capítulo 11, verso 8, eu vou te provar que Abraão vive promessa pela sintonia de duas palavras: fé e obediência. Olha o que Hebreus capítulo 11, verso 8 diz: e pela fé. Tem Bíblia aqui para os irmãos acompanhar? Tem? Bota aí, irmão, que eu gosto de Bíblia. Olha isso aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Acompanha comigo. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Diga para quem está do seu lado: promessa só se cumpre na vida de quem obedece a palavra de Deus. Tiago 1:22, Tiago diz assim, ó: não sede somente ouvintes, entrando em falsos discursos, mas sede praticantes da palavra. Porque eleva a candereva cheia. Eu estou sentindo. Porque aquele que ouve a minha palavra e não obedece é como o homem natural que olhou seu rosto no espelho, aleluia, para ver como ele era, mas quando ele vira as costas, logo ele esqueceu da sua aparência. Deus está dizendo aqui: ei, olha para cá. Bíblia, palavra,
palavra não é para você colocar na estante e deixar ela aberta para as pessoas passarem e olhar que a Bíblia está aberta. Não, a Bíblia não é para estar na estante. Tem crente que bota a Bíblia na estante para dizer que é crente, mas Deus está dizendo: Bíblia não é para estar na estante, Bíblia é para estar no coração. O salmista Davi diz no Salmo 119, versículo de número 109: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Porque tem crente que ouve a palavra, entra o pregador, o pastor, a pastora, escola bíblica, doutrina, mas ele nunca aprendeu a colocar a palavra em seu coração para praticar. E Deus está dizendo aqui essa noite: chega de só ouvir, está na hora de pôr em prática. Tem crente que já está cansado de ouvir. Baixa o fundo um pouco, por favor, depois vocês entram. Tem gente que está cansado, minha pastora, de ouvir a palavra, mas ainda não aprendeu a colocar em prática. Jesus está dizendo aqui essa noite: aleluia, tu é testemunho aonde tu passar, tu é diferente aonde tu passar, tu tem que ser diferente aonde tu chegar. Por quê? Porque Jesus pregava, e ao mesmo tempo que Jesus pregava, as palavras que Jesus pregava lhe acompanhavam no dia a dia. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Tem gente que quer cumprir chamada, ministério, pregar, louvar, profetizar, mas a maior profecia, a maior pregação é o testemunho de um cristão diante de uma sociedade corrupta, ímpia e perversa. Deus está dizendo aqui: antes de pregar, antes de profetizar, antes de cantar na igreja, aprenda a dar testemunho em casa. Eu não sei se tu vai gostar disso aqui, mas eu vou falar. O melhor louvor, a melhor pregação e a melhor profecia é você carregar um caráter limpado, transformado, liberto, cheio do Espírito Santo, para que aonde você chegar, as pessoas vejam em você a presença de Deus pelos seus frutos. Homem e mulher cheia do Espírito Santo não é conhecida pelo que faz, é conhecida pelo que é. Não é porque profetiza, não é porque fala em línguas estranhas, não é porque prega, não é porque roda, não é porque pula. Homem e mulher cheia do Espírito Santo é conhecido pelos frutos. João Batista não cantou, não profetizou. João Batista não pulou num pé só. João Batista, aleluia, glória a Deus, ele não ressuscitou morto, ele não curou o enfermo. Mas uma coisa que João Batista fez foi preservar o caráter diante de Deus. E por isso ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Crente cheio do Espírito Santo é aquele que cumpre o propósito de Deus em sua vida e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, não olha para trás, mas vai em frente e faz aquilo que o Senhor lhe ordena. Diga glória a Deus. Por que Abraão ele obedeceu? Porque quando Deus chama Abraão ele não só ouve a palavra, Abraão ele obedece a mesma. E como a obediência de Abraão, houve uma grande renúncia. Deus está dizendo aqui essa noite: tem promessas que só iremos alcançá-las se estivermos dispostos a renunciar o que mais gostamos e amamos. Deus está falando aqui: tem promessas que só iremos alcançá-la se nós renunciar o que nós mais amamos e o que nós mais gostamos, aleluia, para vivermos na ordenança da direção de Deus
e no centro da sua vontade. Abraão renuncia o seio da sua família, o lugar do seu aconchego, o lugar onde ele tinha o recurso para a sua vida, para a sobrevivência, para seguir o propósito de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz em um dos evangelhos que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, pois terras por amor a mim, esse não é digno de mim. Mas aquele que deixar todas essas coisas por amor a mim, receberá 100 vezes mais: pai, mãe, irmão, irmã, terra, herança e por fim a vida eterna. Deus está dizendo aqui essa noite: Abraão renuncia o seu lar, o lar idólatra, pecador, perverso. Seu pai, aleluia, era idólatra, a sua família vivia na idolatria, mas Abraão, quando ouviu a voz de Deus, decidiu renunciar aquilo que ele gostava para seguir o propósito de Deus. E Deus está dizendo aqui: tem alguém aqui que está disposto a obedecer e a seguir o propósito de Deus? Deus está falando: só vai viver promessas na terra da parte de Deus quem tiver decidido a renunciar o que mais gosta, aleluia, na face da terra. Deus está dizendo: se tu renunciar, tu vai viver as maiores promessas de Deus na tua história. Só vive promessa quem está disposto a seguir o propósito de Deus. Eu não sei se tem algo que você está tanto gostando e amando, e talvez isso que você está gostando não está desagradando a Deus. E Deus está dizendo: é necessário abandonar aquilo que gostamos e amamos para seguir o propósito do Senhor. Abraão, ele vai entregar o melhor no altar. Por quê, pregador? Crente que usa a fé, crente que entrega o melhor no altar, e crente obediente, ele vai viver as promessas de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: está usando a fé? Está usando a obediência? Está entregando o melhor? Por que Abraão entregou o melhor? Porque a Bíblia diz que Deus pede para Abraão seu único filho. Mas Abraão não tinha só Isaac, Abraão já tinha Ismael. E por que Deus pede o único filho? Porque Deus não quer qualquer oferta. Deus, ele só quer o melhor de nós, não é o pior. E por que ele diz: me dá o seu único filho? Eu não quero Ismael, eu quero dar promessa, eu quero o melhor. É tanto que ele já tinha Ismael, mas Deus disse: não, eu quero Isaac. Porque tem gente que ele está na presença de Deus, mas ele só quer dar aquilo que está sobrando. Mas Deus está dizendo: eu não quero sobra, eu quero é o melhor. Deus quer a melhor oferta, seja oferta, dízimo, seja oração, seja louvor, seja sacrifício, seja jejum, seja aquilo que tu quer entregar para Deus, dê o melhor. Deus está dizendo aqui essa noite: eu quero o melhor de ti. Abraão sobe para o Monte Moriá. Isaac está dizendo: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo e aqui está o altar, cadê o sacrifício? E a Bíblia vai dizer que Abraão olha para Isaac e diz assim: Deus proverá o cordeiro para si. Quando Abraão diz Deus proverá o cordeiro para si, Abraão já preparou Isaac para entregar Isaac no altar. E Abraão está entregando o melhor. E quando Abraão está disposto a entregar o melhor no altar, a Bíblia vai dizer que quando ele põe Isaac no altar e vai levantar, aleluia, o cutelo para imolar Isaac, o anjo brada e diz: Abraão, não faça isso, porque tu já provou que temes ao Senhor. E eu tenho algo para liberar de Deus aqui essa noite. Quem entrega o melhor no altar jamais sairá do altar de mãos vazias.
Porque quando Abraão prepara Isaac, a Bíblia diz que o Jeová Jireh se manifestou. E o que significa Jeová Jireh? O Deus da provisão. Quando Abraão olhou para o lado, ali estava o cordeiro. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, aleluia, só quem entregou melhor no altar, aleluia, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, está enviando a providência que tu precisa aqui essa noite. Por que Abraão entrega o melhor? Porque o melhor é Isaac, e o melhor para Deus é aquilo que é feito e entregue na obediência. Qual é a oferta melhor para Deus? É aquela que é entregue na obediência ou na desobediência? Deus está dizendo aqui essa noite, tem ofertas que você vai apresentar a Deus, que se não for debaixo de obediência, Deus nem recebe. A Bíblia diz, se tu tiver mágoa, raiva de algum irmão, e tu trazer a tua oferta para o altar, a Bíblia diz, deixa a tua oferta de lado, vai lá reconciliar com teu irmão, depois tu vem e traga a sua oferta. Porque a oferta oferecida na desobediência é sacrifício de tolo. Eu sei que a mensagem não vai arrancar tanto glória, mas eu vou falar. Oferta na desobediência, Deus não recebe. Por que é o melhor? Porque é feito na obediência. Lembra de Saul? Saul está diante do altar, Samuel sai, mas Samuel deixa uma notícia, e diz, Saul, enquanto eu vou oferecer, aleluia, enquanto eu vou na cidade, e depois de 7 dias que eu voltar, nós oferecemos o sacrifício. Saul está do lado do altar, perante os oficiais, aleluia, da cidade, mas a Bíblia diz que Saul, ele não ouviu a voz do profeta e nem obedeceu, porque a voz do profeta naquela época, era o próprio Deus falando, mas a Samuel disse, Saul, enquanto eu volto me aguarda, quando eu chegar nós oferecemos a oferta. Aí Saul, ele já tinha desobedecido a Deus, porque Deus disse, Saul, tu vai à cidade de Amaleque, mata os amalequitas, mata os boi, os gado, mas Saul desobedece a Deus e poupa o rei Agag e os animais que estavam lá. Aí a Bíblia diz que agora Samuel vai receber a voz de Deus, porque Samuel ainda estava passando a mão na cabeça de crente desobediente. Minha pastora, Deus está dizendo aqui essa noite, crente desobediente, ele tem que ouvir a palavra do Senhor, porque se ele não aprender a obedecer, ele vai ser rejeitado na casa, não é nem pelos líderes, é pelo próprio Deus. Quando Samuel vai, Saul mais uma vez desobedece, porque a primeira desobedeceu e a voz de Deus veio dizendo assim, Samuel, até quando terás dó de Saul, sabendo que eu já o rejeitei? Ele desobedeceu a primeira vez, popou o rei Agag, popou os animais e agora está rejeitado. Deus está dizendo, minha pastora, crente que na casa não aprender a obedecer a palavra de Deus, vai ficar rejeitado no ambiente. Acabou, glória a Deus. Agora ninguém mais nem aleluia dá. Mas eu vou falar isso aqui. Tem crente que está dentro da igreja, mas uma coisa que ele só sabe fazer é sacrificar. Eu vou para o culto, é um sacrifício, Deus vai se agradar. É igual que a pastora que estava aqui na oportunidade, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou pagar o voto e já está tudo certo, Deus vai se agradar. Tem crente que acha que ora 3, 4 horas de joelho e isso é o suficiente. Aleluia, é melhor você orar meia
meia hora com obediência do que você orar 10 horas, mas não ter obediência. É por isso que o texto da palavra vai dizer assim, ó, vigiai e orai. Não é orar e vigiai, porque antes de você orar, você tem que vigiar, mas depois que subir da oração, vigia depois para a tua oração ter efeito. Jesus já está dizendo aqui, não adianta sacrificar se não tem obediência. Saul mais uma vez desobedece. Samuel volta. Quando Samuel volta, Saul já tinha entregue o sacrifício. Aí Saul vai repreender, Samuel vai repreender Saul dizendo: Saul, pode parar de oferecer oferta e sacrifício, porque Deus não se compraz em oferta e em sacrifício. Por que, pregador? Porque o texto da Bíblia vai dizer que Samuel disse para Saul: porque melhor é obedecer do que o quê? Deus está dizendo aqui: sacrifica menos e obedece mais. Sacrifica menos e obedece mais, para tu ver o agir de Deus operando na tua história. Por isso que quando Abraão vai entregar o melhor, Deus recebe. Porque Abraão, além de estar debaixo de obediência, ele está debaixo de fé e está entregando o melhor. Olha para cá, olha para mim. Eu vou entregar algo aqui que Deus me deu aqui no texto. Quando Abraão entrega o melhor na obediência, o que é que vai aparecer do lado? O cordeiro, sim ou não? Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Enquanto nós entregamos o melhor, Deus nunca vem igual nós. Porque a Bíblia diz que se o filho tiver fome, ele pede para o pai um pão, o pai vai dar uma pedra. Ele pede para o pai um peixe e o pai vai dar uma serpente. Não, né? O texto da Bíblia diz que não, né? Se os pais da terra, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará com ele todas as coisas? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Se o Pai da terra sabe dar coisas boas, e quanto mais o Pai do céu, a Bíblia está comparando nós com Deus. Quando o Pai dá aqui na terra, que é ser humano, é físico, é mau, ele dá o melhor. Mas Deus não se compara a nós. Tem alguém entendendo isso aqui? Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Enquanto tu dá a melhor oferta na obediência, que é o melhor, Deus nunca vem igual nós. Enquanto nós dá o melhor, Deus não dá o melhor. Porque Deus não se compara a nós. Tem alguém aqui que está obedecendo e está entregando o melhor no altar e está usando a fé? Levanta a mão para o céu. Porque já tem uma palavra liberada do céu aqui para você. Enquanto você entrega o melhor, Deus nunca vem com o melhor. Deus vem com o excelente para te entregar. Vou falar de novo. Enquanto tu está entregando o melhor, o Pai já preparou o excelente. Eu vou falar de novo. Enquanto tu está entregando o melhor, o Pai já preparou o excelente. Uracandereva cheia. Abra a boca para adorar, porque essa noite aqui Deus está dizendo: só para os meus servos, só para as minhas servas, que está entregando o melhor no altar. Preparas, porque já tem uma mesa preparada neste deserto, nesta prova, neste vale, nesta luta. Deus está dizendo aqui essa noite: enquanto tem cultos e cultos que está passando, e tu está vindo aqui na IGP e está entregando o teu melhor, Deus está dizendo: prepara, porque eu estou preparando o excelente, o excelente, o oh meu Deus. Quer que eu te prove que é o excelente? Vou te provar que Deus não é igual nós. Nós entregamos o melhor, mas Ele prepara o excelente. Quer que eu te prove? Além de Deus prover o cordeiro, Ele ainda diz bem assim: pega o teu filho de volta.
Isso aqui é forte, minha pastora, posso dizer? Enquanto Abraão entrega um, Deus entrega dois. Quem está pegando isso aqui? Enquanto Abraão dá Isaac, Deus diz: toma Isaac de volta, mas não vai ficar só nisso não, pega o cordeiro também. Deus está dizendo aqui: enquanto tu entregou o melhor, Deus está preparando o excelente. Oh meu Deus, Deus está dizendo aqui essa noite: enquanto tu estava projetando uma coisa, Deus já projetou 2, 3 e 4 na tua frente. Por quê? Porque Isaías 55, versículo de número 8 vai dizer bem assim, ó, aleluia, que os pensamentos de Deus não é os nossos pensamentos e nem os seus caminhos, os nossos caminhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é os meus caminhos mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. É Deus dizendo aqui essa noite: enquanto tu pensou pequeno, mas entregou o melhor, Deus está dizendo: o meu projeto é maior, o meu plano é maior, o meu milagre é maior, a porta que eu vou abrir é maior. Abra a boca para adorar essa noite. Deus está dizendo: enquanto tu está projetando do jeito, Deus já ultrapassou os teus projetos e está dizendo: o meu projeto é maior, o meu milagre é maior, o que eu vou fazer é maior. Só quem crê nessa palavra profética. Diga para quem está do seu lado: Deus está fazendo coisas grandes. Diga: porque Deus já preparou o excelente para te entregar. Diga para essa pessoa: se tu é obediente, se tu está usando a fé e já entregou o melhor, prepara, porque Deus já preparou o excelente. E tem notícia de Deus chegando para a tua história. Tem resposta de Deus chegando para a tua vida. Deus está dizendo aqui: prepara para viver o excelente de Deus. Prepara para viver o que você nunca viveu na presença, porque Deus considera a tua fé, Deus considera, aleluia, a tua obediência, e Deus já recebeu o teu melhor. Levanta a mão para o céu, para levantar a mão para o céu para adorar, porque Deus está dizendo: estou preparando algo extraordinário. Vai dando glória, porque Deus está preparando. Vai dando aleluia, porque eu estou sentindo Ele aqui. Vai dando glória, porque Ele está fazendo. Vai dando glória, porque a Bíblia diz assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz, Romanos 28, verso 18, aleluia: todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu decreto. Sabe o que Deus está falando aqui na minha boca? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está dizendo aqui: essa noite saiu da tua frente Exu Caveira. Essa noite saiu da tua frente Zé Pilintra. Essa noite saiu da tua frente Tranca-Rua, Maria Padilha. Tudo aquilo que Satanás queria embarcar, tudo aquilo que Satanás queria atrapalhar, tudo aquilo que Satanás queria impedir, tudo aquilo que o homem se colocou de prontidão para, aleluia, ofuscar, para ir atrapalhar ou para atrasar na tua vida, Deus está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está dizendo aqui: todas as coisas cooperarão. Deus está mandando eu falar até aquilo que era o contrário contra a tua vida, Deus vai usar para cooperar para o teu bem. Eu vou falar de novo: tudo aquilo que o diabo usou para te impedir, para te atrapalhar, para te irritar, para te criticar, Deus está dizendo: eu vou usar para cooperar para o teu bem, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Ah, meu Deus, abre a boca. Deus está dizendo: todas as coisas vai cooperar para o teu bem, porque o Deus que está na tua vida está dizendo: se Ele é por nós, se Ele é por nós, se Ele é por nós, quem será contra? Caiu barreira, caiu muralhas, caiu impedimento, caiu gigante, caiu. Deus está
Oh, Jesus. Tem crente pentecostal aqui? Tem? Se tem crente pentecostal aqui, já era para estar dando glória, falando em línguas estranhas, pisando na cara do diabo, na cara de Satanás, porque Deus está dizendo aqui, ó, todas as coisas cooperarão. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Até o macumbeiro que faz macumba para ver o teu mal, para ver o teu fim, para ver tu caído, para ver a tua casa dilacerada, Deus vai usar ele para cooperar para o teu bem. A macumba que ele está fazendo vai surgir efeito para o bem, porque Deus confunde o inimigo. Todas as coisas cooperam, todas, não é uma nem duas, é todas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se o deputado, se o desembargador, se o juiz, se o promotor, eleva a candereva cheia. Se tem alguém aqui que tem causa na justiça, uracalabara cheia, Deus está mandando eu liberar em ordem profética pela palavra. A vitória é nossa, a vitória é nossa. Por quê? Porque até o juiz, até o promotor, até o desembargador vai ter que cooperar para o papel ser assinado do jeito que Deus quer, não é do jeito que Ele quer. Ele mandou que anda, a calamandaraia. Levanta a mão para o céu para adorar, porque Deus está dizendo: todas as coisas cooperarão. Shebiova na ceia. Ele mandou covanar camandaia. Ele brocou fazebia na calabá. Ele mandou a sébia. Deus vai começar a tomar os vasos aqui, ó. Chapatu cotofanaia. Ele mandou comandar a baixar. Deus está dizendo: a vitória é nossa, porque todas as coisas cooperam. Abra a boca para adorar. Cadê? Cadê o povo da IGP? Cadê os crentes pentecostal que acredita que Deus já está decretando a ordem? Deus já está decretando a ordem a teu favor, porque a última palavra não vem do homem, a última palavra não vem do inferno, a última palavra não vem da tua casa, a última palavra não vem de líderes, a última palavra não vem de homens, a última palavra não vem do pai e da mãe. A Bíblia diz que o homem faz seus planos, mas a última palavra, ela sai da boca de Deus, ela sai da boca de Deus. A palavra está sendo liberada, e a palavra de Deus aqui hoje para a IGPI é que a vitória chegou, 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 a vitória chegou. Abre a boca para adorar, porque nós estamos conquistando a vitória de Deus aqui. Deus está desenrolando processos aqui. Deus está tirando o papel de baixo para colocar em cima. Deus está trabalhando na vida financeira de alguém aqui. Deus está trabalhando na vida profissional de alguém que Deus manda falar para alguém aqui. O papel que aquela empresa ainda não assinou, aleluia, quem está responsável por ver aquele currículo, aquele papel, Deus vai lá e Deus vai incomodar eles para olhar o papel que tu está lá, e a porta que era para ser aberta vai se abrir. Deus está dizendo aqui, uma das promessas que Deus faz para Abraão é: e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus vai engrandecer nome de pessoas aqui.
Deus vai engrandecer o teu nome no teu chamado. Deus vai te dar sabedoria da palavra. Deus vai te dar unção da palavra. Deus vai te dar discernimento da palavra. Deus vai te dar ousadia da palavra. Deus vai te dar interpretez da palavra. A palavra de Deus vai entrar na tua alma. Deus vai começar a dar mensagem para pessoas aqui. Deus vai levantar pessoas aqui no louvor. Vai ungir a garganta de alguém. Vai dar unção na área do louvor. E Deus está dizendo aqui essa noite: prepara IGP, porque vou eu levantar o teu chamado, vou eu soprar o teu ministério, vou eu pôr peso na tua chamada. De Abraão vai passar para Abraão, porque vou eu engrandecer o nome de alguém. Tem alguém acreditando nesta palavra profética? Deus está dizendo: engrandecerei o teu nome. É Deus falando. Tu vai ser conhecido em outros lugares, o teu nome vai aparecer no cartaz. Deus vai te levar para fazer a diferença. É Deus dizendo aqui: tem alguém que faz faculdade, Deus vai abençoar essa faculdade. Deus está preparando uma cadeira de honra. O teu nome vai ser engrandecido. Tu não vai ficar de cauda, tu vai ser posto por cabeça, porque Deus está dizendo: engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Você já viu a dimensão disso aqui? Fala para quem está do seu lado: Deus vai engrandecer o teu nome. Diz assim para ela: tu serás uma bênção. Deus do céu, irmão. E engrandecerei o teu nome. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está preparando posições elevadas. Deus está dizendo: sabe o que? Tu não vai ficar no nível pequeno. Deus vai engrandecer, porque quem é obediente, usa a fé, entrega o melhor no altar. Deus vai fazer um milagre aqui, é nessa. E Deus está dizendo: eu não vou deixar pequeno, eu vou fazer grande. Oh Jesus, Deus está dizendo: vou eu engrandecer. Só vive grandes promessas quem está disposto a crer e obedecer a palavra de Deus. Quem está crendo aí, quem está obedecendo, levanta a mão para adorar. E eu vou liberar a última palavra aqui para nós encerrar. João 15, verso 7, a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, eita, aqui agora vai tremer, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser, que o Pai vos concederá. Está no texto, irmão. Se a palavra está em mim e eu estou na palavra, é porque eu estou obedecendo a mesma, sim ou não? E a Bíblia está dizendo: se as palavras estão em mim e eu estou nela, o que eu pedir, o Pai concederá. Aqui tem duas profecias no texto. Primeiro eu vou falar de Isaías, depois eu vou falar de Abraão. Se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis o quê? E o Pai lhes concederá. Isaías era obediente, sabe por quê? Porque Tiago capítulo 5 verso 17, a Bíblia diz que Elias orou para que não chovesse sobre Israel durante 3 anos e meio. O céu se fecha pela palavra e a oração do profeta. Quando Elias ora pela segunda vez, o céu se abrir. A Bíblia diz que o céu se abre pela palavra que saiu da boca do profeta e da oração de Elias. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Crente obediente, quando ora, o céu assina embaixo. Vou falar de novo.
crente obediente, quando ora, o céu assina embaixo. E pelas palavras de Elias, não choveu, o céu fez. Depois ele ora de novo, o céu se abre. Deus está dizendo aqui, a oração de um crente obediente é tão poderosa, é tão forte, que tem 800 profetas de Baal, corrompido com Baal, com Jezabel e Acabe, do tempo, aleluia, que estava na monarquia, aleluia, Acabe e Jezabel, 800 profetas, 400 que sentavam na mesa de Jezabel e 400 de poste ídolo. A Bíblia vai dizer que agora falaram para orar para Baal mandar fogo. Quando eles começaram a orar para Baal mandar fogo, o fogo vinha de baixo para cima. Mas quando chegou Elias no cenário obediente e começou a orar, o fogo não veio de baixo, o fogo veio de cima. Crente obediente, quando ora, ele não provoca fogo estranho. Fogo de crente que ora não vem de baixo. Fogo de crente que ora vem de cima para baixo. Vem de cima para baixo. É Deus dizendo aqui essa noite, aleluia, cadê os crentes que oram aqui essa noite? Aleluia. Fogo que desce de cima para baixo não é fogo de Baal, é fogo de Jeová. E só para quem é crente obediente aqui essa noite, eleva a candaraba cheia. Quando Elias orou, o fogo veio de cima para baixo, lambeu a água que estava no altar. E quando lambeu a água que estava no altar e sobre o rego do altar, a Bíblia diz que depois que Elias ora, o fogo desce. E depois que o fogo desce, envergonhou Baal e envergonhou os profetas. Jezabel ia acabar assim que eu quero dizer. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Crente obediente, quando ele ora, a única coisa que o diabo vai ser é envergonhado por causa da oração dele. Meu Deus do céu. Crente obediente, quando ora, a única coisa que o diabo vai ser é envergonhado pela oração dele. E eu vou falar mais aqui. Olha para cá, irmãos. Crente obediente, quando ora, o fogo de Deus quando desce, além de envergonhar Baal, que representa Satanás, envergonhou todos aqueles que fez aliança com Baal. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Enquanto tu ora no teu quarto, na igreja, no monte, aleluia, Deus vai liberar isso aqui. Deus está dizendo aqui essa noite, a tua oração está fazendo com que Deus envergonhe alguns demônios aqui essa noite. Deus está envergonhando o inferno, Satanás e os seus demônios por causa da oração de crente obediente aqui. Ah não, irmão, pelo amor de Deus, enquanto o crente obediente ora, o céu responde é com fogo. O céu responde é com fogo. Se tem crente obediente aqui essa noite, já está caindo fogo aqui na igreja, já está caindo fogo aqui na congregação, está caindo fogo aqui, está caindo fogo lá na tua casa, está caindo fogo na macumba, na bruxaria, na feitiçaria. É Deus dizendo, enquanto tu ora, eu estou mandando fogo. Eu estou, quem acredita nisso, que tem labaredas de fogo que está descendo aqui sobre a IGP, levanta a mão para o céu, porque o fogo de Jeová já está no nosso meio. Só quem acredita que tem fogo, só quem acredita que tem fogo, só quem acredita que tem fogo. Olha o diabo sendo envergonhado, olha a unção, olha a glória, olha a graça, olha o fogo de Jeová descendo sobre a IGP. Se coloca de pé que tem, se coloca de pé que tem fogo aqui. Abra a sua boca para dar glória a Deus, porque enquanto você adora aqui, cai fogo aqui e cai fogo lá.
Enquanto você adora aqui, há uma carruagem de fogo que está entrando aqui nesta casa e vai incendiar a tua vida aqui hoje. Abra a sua boca para dar glória. Enquanto você vai dando glória, os músicos vai fazendo fundo, e enquanto você vai adorando, tem fogo de Deus na casa. Tem fogo de Deus na casa. Há uma unção que envolve. Há uma glória de Deus que desce de cima para baixo aqui agora. Elemanto covanaracancho revia, elemanto comenevaceia. Receba o fogo que desce de cima. Receba o fogo que desce de cima agora. Seja envolvido pela unção do Espírito Santo. E pela unção do Espírito Santo, Ele te renova, Ele te levanta com mais autoridade, Ele te levanta com mais ousadia. Pelo fogo, Ele tira os teus traumas. Pelo fogo, Ele tira os teus medos. Pelo fogo, Ele tira as tuas impossibilidades. Deus está dizendo: tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo. Só quem recebe este fogo, abre a boca para tem fogo descendo aqui. Tem fogo descendo aqui. Só quem está sentindo esta glória. Abra sua boca, porque Deus está dizendo: hoje eu estou envergonhando, aleluia, Satanás e aqueles que fizeram aliança com ele. Vai cair por terra o fofoqueiro, vai cair por terra o criticador, vai cair por terra o opositor, vai cair por terra o invejoso.